Opa. Olá! E se você começou a assistir os vídeos do nosso canal? Entendi Houve uma nada. leve interferência no rádio. Se você chegou aqui agora e este é o primeiro vídeo do nosso canal que você está assistindo, eu sou o Gabriel. Eu sou o Daniel. E nós temos TDAHI. Se você quiser saber mais sobre o que é isto, olhe o link do vídeo aqui embaixo na descrição. Mas não é só para olhar o link, é para clicar nele e ver o vídeo, hein? Por favor. E nós também somos os Irmãos Gênios. E no vídeo de hoje, Continuando nossa série de civilizações antigas, o tema é Roma. o início de tudo. Mais especificamente, o início de Roma. Aham. E para começar o vídeo, nós vamos dizer aonde se localiza Roma. A geografia do lugar. A Roma, como cidade de uma civilização antiga, vai se estabelecer lá na Península Itálica. Pra quem não sabe, Península Itálica é toda aquela parte da Itália que parece uma bota. Mas, pra quem pensa que a Itália é somente aquela parte da bota, não é. Tem algumas ilhas por volta da bota que fazem parte da Itália. Como, por exemplo, a Ilha de Malta. Enfim, há duas possíveis explicações para como surgiu a civilização romana. A mitológica e a histórica. O Gabriel vai explicar qual que é a mitológica. A história mitológica começa assim. Havia dois irmãos, Rômulo e Remo. Não é aquele remo de barco, você vai remando o barco. Remo é o nome dele. Eles são uma cidade e a cidade ia ser invadida. Os dois eram ainda só bebês. Então a mãe pegou os dois bebês, colocou num cesto e deixou boiando num rio. Até uma hora em que eles foram achados por uma loba e criados. Quando eles já cresceram, eles decidiram fundar uma cidade. Mas só que um irmão queria coisas naquela cidade que não estavam no plano do outro irmão. Então aí eles brigaram. Então sabe, briga entre irmãos. Mas só que essa aí acabou que Rômulo matou o Remo e fundou Roma. O motivo pelo qual é loba, o animal que criou eles na história, é por causa que o lobo era o animal mais poderoso lá daquela região. Então, se eles eram criados pelos animais mais poderosos daquela região, eles seriam os mais poderosos. Havia também uma história que diz que aquela loba era uma prostituta, porque era comum chamar as prostitutas daquela época de lobas. E também tem histórias que dizem que os romanos surgiram de uma relação entre Vênus e Marte. E não são os deuses em nome dos planetas, e sim, são os deuses da mitologia romana que têm um nome e dão seus nomes aos planetas, entenderam? Agora iremos explicar para vocês a origem histórica, que é a que realmente importa para quem vai estudar sobre o assunto. A origem histórica de Roma diz que eles surgiram da mistura de vários povos indo-europeus que viviam na Península Itálica, como os etruscos, os latinos e os gregos, que viviam no sul da Península Itálica depois da segunda diáspora grega. O Daniel, tem uma pergunta. Por que eles chamam latinos? Eles vieram daqui? Não, eu vou explicar isso para vocês enquanto eu explico para eles. Enfim, eles chamavam latinos por causa que a língua deles era o latim. Inclusive, essa foi a herança dos latinos para os romanos. Entendi. Os etruscos, que viviam ao norte, estavam começando um processo de expansão territorial. Mas eles não poderiam expandir para o norte, por causa que havia uma cadeia de montanhas que impedia eles de fazerem isso. Então eles expandiram para o sul, conquistando latinos e gregos e agregando à cultura deles certos aspectos deles. Mas enfim, onde está Roma no meio de tudo isso? Deixa eu explicar. Roma era uma fortificação latina que ficava perto do rio Tibre, tanto que o significado de Roma é cidade do rio. Então, quando Roma foi conquistada,
junto com todas as outras partes, começou uma parte do Império Romano chamada monarquia, que é a primeira parte de Roma, a qual nós vamos explicar nesse vídeo. Nos outros, nós iremos explicar sobre o sobre o Senado e sobre o Império Romano. Enfim, na monarquia romana, eles eram comandados por um rei de origem etrusca. E no topo da pirâmide estavam os patrícios, que eram donos de terras. Mas para ser um patrício, você não precisava só ter a terra, e sim ter a terra durante 2 gerações no mínimo na sua família. É assim, eu sou um pai, eu tenho uma terra, mas eu não vou ser um patrício. Quem vai ser um patrício vai ser meu filho, que herdar a terra. E embaixo estão os plebeus e os clientes. Plebeus são os homens livres. E os clientes também são homens livres, mas só que eles conseguem receber algumas vantagens dos patrícios. Isso os torna dependentes dos patrícios, o que ajuda muito os patrícios em caso de ser necessário um consenso popular. E embaixo, lá na base, estão os escravos. É inevitável ter escravos nessa parte, não é? Enfim, os escravos em Roma nessa época ainda não são muito abundantes. Tem muito mais plebeus do que escravos. Mas o motivo pelo qual Roma, nessa época, é considerada escravista é por causa que a divisão entre homens livres e escravos é muito nítida. Assim, dá pra você ver de longe isto. Roma, nessa época imperial, tem uma agricultura, mas ainda não é muito desenvolvida. Sabe, é aquele tipo emergente, inicial. Na formação das cidades romanas, foi muito parecido com as gregas. Eles também se agrupavam em gênos e também, pelo crescimento populacional, esses gênos acabaram se dissolvendo e deram origem a cidades mais avançadas. Agora vamos falar sobre algumas curiosidades da Roma. A primeira foi que eles inventaram os arcos arquitetônicos. São muito mais eficientes em relação às colunas gregas, pois os arcos aguentam mais peso. Um exemplo disso está o Coliseu, que passou por vários terremotos e ainda está lá de pé. Outras coisas que, de acordo com a história, os romanos inventaram foram um sistema de encanamento bem melhor do que tinha antes. E também as termas, aquelas banheiras quentinhas. Mas naquela época ela era utilizada para as pessoas se encontrarem e tomarem banho juntos. É sério? Sim, banho era um evento social. Também, outra coisa muito curiosa sobre os romanos foi que foi encontrado em um navio romano naufragado uma máquina que possivelmente seja um calendário eletrônico movido a manivela. Outra coisa que, de acordo com a história, possivelmente os romanos tenham inventado, mas só que não tem provas disto, são a cirurgia plástica, a cirurgia de cataratas e também aquela broca do dentista. Dizem que eles inventaram isso por causa que acharam uma coisa em Roma bem parecida com a broca de dentista, mas só que não tem nenhuma comprovação. E onde os romanos poderiam cobrar imposto, eles cobravam. Inclusive para limpar a latrina fedida, já que xixi era utilizado como material para curtir o tecido. E se vocês viram urinal musical, vocês vão poder se identificar, por causa que aquilo ali não é simplesmente invenção, aquilo ali tem um fundo histórico. Por causa disso, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de apertar o botãozinho gostei. Não se esqueçam de compartilhar para todas as pessoas que vocês conhecem. E se lembrem de se inscrever apertando o botão vermelho e depois apertando o botão do sino. Essas coisas são importantes para você receber notificações do que nós estamos fazendo aqui no YouTube. Também, e não se esqueçam, na próxima semana nós vamos continuar falando sobre a Roma, dessa vez sobre a República, onde Eisecha já era um rei de lado. Então, até o próximo vídeo. Até o futuro!